Começa agora, pela Catedral FM, Vox Populi Social. Boa noite para você que está na sintonia da Rádio Catedral, a sintonia da felicidade. Sou eu, Fátima Lima, de volta com você aqui no Vox Populi Social. Não é? Semana passada já quero agradecer aqui ao Isaías por ter feito o programa aqui falando mais uma vez sobre os conselhos tutelares. Não é? Eu estava de uma semana de descanso, né? Então, por isso aí o Isaías assumiu aqui o posto e eu quero agradecer muitíssimo a ele por estar aqui com vocês. E a gente retorna aqui aos nossos trabalhos, um pouquinho gripada, você deve estar observando aí pela minha voz, mas a gente segue aqui nessa missão de comunicar a você tudo o que está acontecendo dentro da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E hoje o tema é sobre os refugiados, o trabalho que a Caritas Arquidiocesana realiza, né, não só no Rio de Janeiro, mas com uma abrangência assim, significativa no nosso país, e que você vai poder conhecer um pouco mais desse trabalho tão importante, não é, que a Arquidiocese realiza. Então, para conversar sobre esse tema aqui com a gente, está o diretor executivo da Caritas Arquidiocesana, Cândido Feliciano da Ponte Neto. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Fátima, pelo convite. Boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez, uma alegria receber o senhor aqui, falando desse tema tão importante, não é? A Arquidiocese que trabalha com tanto carinho dentro dessa esfera, né? Obrigado. É uma alegria a gente estar aqui, porque é um tema que precisa realmente ser discutido, em razão da importância que ele tem e está hoje presente na mídia, em todos os lugares, né? Eu acho que os nossos ouvintes vão ficar muito contentes em saber que a Arquidiocese do Rio de Janeiro, através da Caritas, vem realizando há muitos anos esse trabalho e que é uma presença da Igreja no meio de tão conturbado tema e de problemas mundiais que a gente está vivendo. E também, para falar sobre esse assunto, a Mariana Sacramento, ela é gerente das relações institucionais do Programa de Atendimento aos Refugiados e Solicitantes. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer para mim, uma honra muito grande estar aqui com o Dr. Cândido e com a senhora. Muito feliz. Senhora não. Muito feliz por poder falar do nosso trabalho, que é tão importante, enfim. Há quanto tempo você faz esse trabalho? Há 2 anos. Tem 2 anos, desde 2017. É um trabalho que foca bastante na mobilização e na sensibilização de atores da sociedade, exatamente para levar o tema e desmistificar, né, tirar dúvidas a respeito dessa condição do refúgio, né? Certo. Bom, a crise migratória tem alarmado os principais órgãos de direitos humanos no mundo ao longo dos anos. A gente traz aí alguns dados para você. Números de dezembro de 2018, são 11.231 pessoas refugiadas reconhecidas entre o ano de 1997 e 2018. 6.554 pessoas refugiadas reconhecidas vivendo atualmente no Brasil e 161.057 solicitações de reconhecimento da condição de refugiado em trâmite. E são dados que está inclusive no site da Caritas do Rio de Janeiro, diante também de todo o trabalho de atendimento que a Caritas realiza. Estão trazendo aí também os primeiros dados do relatório feito pelo Refúgio em Números na sua 4ª edição do CONARE. Também trabalha bem juntinho, né, Mariana? Exatamente. O programa de atendimento a refugiados, Dr. Cândido está aqui como testemunha, né, ocular dessa história. Ele funciona desde 1976 e ele desde sempre contou com um apoio institucional do Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para a questão do refúgio, e faz parte, né, ou seja, tem voz e voto na Comissão Nacional que decide sobre esses casos, né, representando a sociedade civil. Portanto, o programa de atendimento, ele atua em diversas frentes, né? É uma equipe multidisciplinar que atende em termos de proteção legal, de integração local. A gente tem também um atendimento psicológico, temos uma psicóloga responsável e temos uma equipe de mobilização, né, que
eu faço parte, e também um assessor de comunicação exatamente para atender as solicitações da mídia. Normalmente as pessoas que chegam no Rio de Janeiro são pessoas que de fato encontram-se em situação de vulnerabilidade, elas podem vir por conta própria ou interiorizadas pelo projeto de interiorização, que nós também somos parceiros do governo federal, a partir de Roraima, né, na sua maioria venezuelanos hoje, mas nós já tivemos outros fluxos, né, de nacionalidades, né, atendemos mais de 60 nacionalidades. De fato, esse fluxo ele é bastante orgânico, né? Ele muda a todo momento, e o trabalho da nossa equipe exatamente é oferecer dignidade para que essa pessoa possa recomeçar a sua vida e se reencontrar como ser humano, tendo sofrido tantas violações, né, dos seus direitos fundamentais. A gente recorda, né, doutor Cândido, que a Caritas começou com Dom Eugênio, não é? Exatamente. No tempo em que ele era cardeal aqui no Rio de Janeiro, num trabalho belíssimo de acolher as pessoas que não tinham para onde ir, né? Oriundas dos países que tinham ditadura na América do Sul, Argentina, Chile e Uruguai. Exatamente. E esse trabalho vem, ao longo desse tempo, desenvolvendo e crescendo cada vez mais, porque também cresce uma necessidade, não é, no nosso país de acolher as pessoas com dignidade, com respeito, como elas merecem. Então, já existe no Brasil uma lei que garante a permanência desse refugiado no nosso país? Fátima, eu queria voltar um pouquinho, que você instigou para me obrigar a dizer duas coisas. Realmente, há muitos anos, desde 76. Eu queria dizer que, logo no começo, os primeiros anos, você falou em Dom Eugênio, extraordinário cardeal do Rio de Janeiro, do passado, nós conversávamos e pensávamos que íamos fazer um trabalho por algum tempo, que um dia as ditaduras iam acabar na América Latina, como acabou no Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, e esse trabalho ia ser encerrado. Lamentavelmente, não foi isso que ocorreu. Você disse que só crescendo, lamentavelmente só crescendo. Hoje o mundo tem mais de 80 milhões de pessoas deslocadas internamente dos seus países por várias questões, mas fundamentalmente por esta questão que a Mariana estava colocando de perseguição, não é? Não era bom que a gente tivesse nem falando disso, nem tendo esse trabalho. O ideal seria, o plano maior seria que a gente tivesse aqui contando que no mundo há fraternidade, que as pessoas não se odeiam. Que não existe guerra. Que não existe guerra, que não existe terrorismo. Exatamente. E todas essas coisas. Então esse é um pano de fundo. A outra coisa que eu gostaria também de dizer como pano de fundo é por que nós trabalhamos nisso. E aí vale muito colocar para os nossos queridos ouvintes. A razão de ser da Caritas, da Igreja do Rio de Janeiro, trabalhar com refugiados é para ser e só é um testemunho evangélico. Exatamente. Nós não trabalhamos, lógico que, aliás, a Mariana falou num termo maravilhoso que é a dignidade humana. Nós trabalhamos, a dignidade humana na sua natureza, nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, e não podemos entender que alguma pessoa, imagem de Deus, tem essa dignidade ferida. Isso é que nos leva a trabalhar. É a nossa fé que leva a trabalhar. Nós não queremos títulos, méritos, medalhas, nada disso. O que nós queremos é que cada um, solicitante de refúgio, alguém que está sendo perseguido em algum lugar, saiba que chegando no Rio de Janeiro, a Igreja do Rio de Janeiro acolhe com carinho, procurando integrá-lo na sociedade, transformando a pessoa que vinha desgarçada de tanto sofrimento, encontre aqui um pouco de paz para retomar e recomeçar a vida. Essa é a nossa missão. É uma missão puramente religiosa, evangélica,
católica. Agora, nós atendemos refugiados, a Mariana também falou, a Mariana fez uma síntese muito boa, mais de 60 nacionalidades diferentes, com grupos religiosos mais diferenciados. Nós atendemos a todos. Não é proselitista a Caritas nesse momento. A Caritas faz o trabalho da dignidade, restaurar a dignidade humana. Para muçulmano, para judeu, para cristãos de outras denominações, para todos. Todos somos irmãos nessa hora, todos somos fraternos com eles. Isso eu queria deixar bem registrado, Sim. Porque é preciso que a comunidade, que todos que estão nos ouvindo, das paróquias, movimentos de igreja, entendam que esse trabalho é um trabalho de todos nós, é um trabalho que tem que ser partilhado. O Papa Francisco é brilhante, extraordinário. No dia 29 agora de setembro, que ele determinou o Dia Mundial dos Refugiados, ele fez um gesto extraordinário a acolher refugiados lá na Santa Sé. Isso nós fazemos aqui também, todos os dias, há muitos anos. Agora você me fez uma pergunta. Esse era o pano de fundo que eu queria colocar. O Brasil tem hoje uma das leis mais modernas em relação à questão do refúgio. Na verdade, o Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas de 1951 e do Protocolo Adicional de 1967. É lei no Brasil porque foi confirmado pelo Congresso Nacional. Porém, o Brasil tem uma lei própria, a Lei 9474. E como a gente vai falar para frente de outros temas, eu queria deixar um ponto que é importante para transformar essa lei numa boa prática no resto do mundo. O Brasil considera que refugiado no Brasil, as pessoas que moram em países que estão passando por grave e generalizada violação dos direitos humanos. Isto é além da Convenção de Genebra. Isto é uma prática que o Brasil realiza e que é realmente reconhecida no mundo inteiro. Então, o candidato a refúgio no Brasil, nós vamos avançar um pouco quando falarmos das questões jurídicas do refugiado, ele pode contar com a lei brasileira e com a utilização de todas as políticas públicas, inclusive ter CPF e carteira de trabalho, tão logo seja um solicitante de refúgio. Olha só, passa a ser um cidadão, né, brasileiro com as suas características, com a sua cultura. Isso é enriquecedor, inclusive, não é, doutor Cândido? Sim, na verdade, ele passa culturalmente, a ser... enfim, em todos os aspectos. Ele passa a ser uma pessoa que goza de todas as condições, todos Sim. os direitos de cidadania que os brasileiros têm. Não todos os países do mundo fazem isso. Exato. E o povo brasileiro é uma expressão que eu às vezes não gosto de usar, porque é às vezes muito repetitiva, que nós somos muito solidários, não é? E é verdade, viu? Eu não sei se encontraríamos uma maneira de dizer isso melhor, mas o Brasil todo entende que há um aproveitamento dos valores culturais que essas pessoas que vêm de fora trazem. E isso ajuda, colabora para que a integração seja mais fácil. E aí a gente recorda de novo o Papa Francisco, que pediu, no momento da história, né, que os países abrissem as suas portas para acolher os refugiados. E o Brasil já, lindamente, a gente pode dizer assim, já fazia esse trabalho, não é? De acolher aqueles que de alguma forma precisavam da nossa ajuda. Então a gente lembra também que a igreja está sempre nessa dinâmica de fazer com que a gente entenda e olhe para o outro, não é? Não fique só nas nossas necessidades, mas também tenha a capacidade de ver que o outro também precisa de atenção, não é? E que pode ser tão bem acolhido, tão bem amado nesse país, assim como nós brasileiros, né?
Exatamente. Há uma questão que você coloca, essa missão profética da igreja, né? Parece que o Espírito Santo nos ilumina e nos dá a força que a gente dá avanços, não é? E aqui você falou da questão do Papa, que se colocou como se fosse até na frente, quando a gente via pela mídia aqueles barcos atravessando o mar Mediterrâneo. Eu só queria dizer, talvez alguns dos nossos ouvintes não saibam, é que a mídia parou um pouco de falar sobre os barcos que saem, que vão no mar Mediterrâneo, né? Mas eles continuam, viu? É porque o foco da mídia passou a ser outro, né? Mas desses mais de 80 milhões de deslocados que tem no mundo, muitos estão passando ou fazendo travessias a pé, quilômetros e quilômetros. Crianças, velhos, homens, mulheres, ou se arriscando para salvar suas próprias vidas, mas às vezes, lamentavelmente, não chegando a um bom fim, através de barcos infláveis ou barcos inapropriados, atravessando o mar Mediterrâneo e outros mares do mundo. Fato é que, de todo atendimento de refugiado no mundo, 25% no mundo é feito por organismos religiosos. E eu queria destacar aos nossos queridos ouvintes o grande trabalho que fazem os escalabrinianos e escalabrinianas no mundo. Os jesuítas têm um trabalho extraordinário, principalmente na fronteira dos países da África, no pior local que se pode imaginar, onde há guerra, onde há terrorismo. Estão lá os jesuítas presentes. E agora nós estamos aqui com um sério problema que vamos entrar já na história, que é a questão dos nossos queridos irmãos venezuelanos aqui na nossa fronteira. Certo. Mas esse trabalho, eu talvez vá adiantar alguma coisa, cada um de nós pode colaborar, viu? Cada paroquiano, cada pessoa, cada membro de atividades pastorais. De pronto, devo dizer, divulgue esse trabalho, conversem com os amigos sobre ele, mostre a importância desse trabalho, mostre que é possível cada um de nós dar uma colaboração, se não for material, se for material também, mas se não for material, apoiando, criando uma rede, até indicando a Caritas para que as pessoas que estejam numa situação delicada possam conseguir o seu status de refugiado. E acolher essas pessoas na paróquia, não é? Fazer com que ela se integre ali naquela vida comunitária também dentro, né? Respeitando, é lógico, a religião de cada um, né? Mas fazendo com que o nosso papel de cristão, que é acolher. E isso o brasileiro faz muito bem. Eu não posso... A Fátima fala... Ela é brilhante, todos nós sabemos, que estamos ouvindo, conhecemos. Ela fala algumas coisas. Fátima, sabe uma das preocupações que às vezes eu tomo um susto? Você sabe que existem milhares e milhares de refugiados que são perseguidos pela fé? E os cristãos de diversas denominações no mundo inteiro, alguns já morreram por causa disso. Sim. A vida foi sacrificada porque eles acreditavam em Jesus Cristo. Mas por trás de cada refugiado que você vê de outro país, mesmo sendo de outra religião, sim, existe um Jesus Cristo ali. Claro. Exatamente. Você vê como é bonito o nosso trabalho, né? E por isso estamos pedindo às pessoas, ajudem, rezem pelo trabalho. Você não acredita não, Fátima? É muito importante rezar, viu? Sim, com certeza. Reza pelo trabalho, com certeza, pelo sucesso do trabalho. Sim. Que consiga atingir mais pessoas. Seja, exato, seja amável com o solicitante de refúgio, com o estrangeiro. Tem a ajuda que se pode dar, direto ou indiretamente. Sim.
Acolha essas pessoas. Abra o coração para essas pessoas. Ninguém sai de casa, Fátima e Mariana, porque resolveu ir. Vou fazer uma aventura. Vou lá parar no país do outro lado que fala uma língua diferente, costume é diferente. Não conheço ninguém, vou fazer uma aventura. Pois é. Isso não foi uma escolha, né? É. Foi, de fato, movimentando a vida da pessoa de tal forma que ela realmente entendeu que ou ela fugia ou ela teria aí sua vida ceifada ou sofreria até algum outro tipo de violência também gravíssima. Sim, né? Exato. Só para a gente concluir essa primeira parte, dizer que hoje temos um sério problema de proteção de dados também, mas nós temos muitos refugiados e refugiadas. Depois a gente podia falar um pouco das refugiadas, que é mais complexo que os refugiados, que tem marcas de torturas indeléveis. Gravíssimo isso, viu? E é preciso que a gente tenha muita consciência, às vezes, diante de uma pessoa forte, robusta. Você é um refugiado, por que não vai trabalhar atrás dele? Tem torturas e marcas psicológicas difíceis de serem retomadas no futuro. Olha só. Inclusive, famílias inteiras, né? Às vezes crianças presenciam violência contra seus familiares, mães presenciam violência contra seus companheiros, e de fato são traumas que demoram, né, para que sejam aceitos, né, e que a pessoa consiga a partir dali recomeçar. Ela de fato precisa de um acolhimento anterior até do que uma oportunidade, né? A gente normalmente entende que a pessoa, quando chega, né, no programa, ela precisa de fato ser ouvida, ela precisa de fato voltar a confiar, ela precisa de fato saber que ali há um profissional atento às suas necessidades emergenciais, exatamente para que ela se sinta confortável em compartilhar a sua história. O processo de solicitação de refúgio é um processo demorado. Hoje, até 3 anos, né? É mesmo? Às vezes um pouco mais, né, doutor Cândido? Mas a pessoa tem que preencher um formulário muito extenso. Hoje nós temos um formulário online que o governo federal disponibilizou através do CONARE, que é o SIS-CONARE. Esse formulário é um formulário que precisa ser preenchido adequadamente. Ele forma depois uma espécie de dossiê, e essa pessoa informa ali todas as circunstâncias que levaram a ela a fazer essa travessia e a solicitação de refúgio posterior, né? E esse momento é um momento em que ela precisa confiar no profissional, ali no advogado, no profissional de relações internacionais que está atendendo ela. Ela precisa confiar que aquelas informações serão utilizadas para que esse processo seja bem sucedido, para que esse formulário seja adequadamente preenchido e que a análise posterior seja feita de forma adequada também pela comissão, pelo governo brasileiro, que a sua entrevista seja protegida, né, que ela não será exposta a novas violências ou que ela não será levada a partir dali a sofrer qualquer tipo de retaliação, ou nesse nosso país ou no país de origem, né? Uhum. Bom, a gente vai continuar falando aqui sobre a Caritas, sobre os refugiados. A gente vai para o nosso intervalo e já a gente está de volta. Você está ouvindo Vox Populi Social.